Vamos até ao Alentejo, a Galveias, visitar o Centro Interpretativo José Luís Peixoto, que abre portas este domingo. No ensaio geral, viajamos também até ao Japão, nas páginas do livro de David Lopes. Vamos ao teatro e à ópera escutar Fidélio, de Beethoven, no CCB. No ensaio geral, em que contamos com as sugestões de Guilherme de Oliveira Martins, ouvimos ainda uma música que resulta da paixão de um franco-austríaco por Portugal. Seja bem-vindo ao ensaio geral. É certamente o cidadão mais ilustre de Galveias. O escritor José Luís Peixoto motiva a abertura de um novo centro de interpretação que leva o seu nome. A inauguração é este domingo em Galveias, a freguesia do concelho de Pontessor, onde o autor nasceu. Instalado numa antiga casa senhorial, este centro será também um polo cultural da freguesia, diz José Luís Peixoto. Este foi um projeto que me foi proposto pela Junta de Freguesia de Galveias e que eu aceitei porque me foram também explicadas todas as vantagens que este projeto traz para Galveias, e estamos aqui a falar de uma vila de 1000 pessoas no Alto Alentejo que luta com muitas dificuldades no que diz respeito a reter a população, a atrair também visitantes, e foi um pouco nessa medida que se avançou com este projeto, que incluiu a recuperação de um edifício de 3 andares, uma casa que era uma antiga casa senhorial com uma área imensa e que, além de ter este centro de interpretação, tem também espaço para que sejam desenvolvidas ali outras atividades ao nível da cultura, e isso, claro, é uma mais-valia para Galveias e também é algo que me atrai bastante. A inauguração será em Galveias domingo às 10h30 da manhã. No Centro Interpretativo José Luís Peixoto são mostrados manuscritos do autor, fotografias, livros e outros elementos focados também na Vila Alentejana. Tenta partir de mim para falar de outras coisas que têm sido a matéria dos meus livros e que também acho que são as que fazem sentido ali naquele contexto. E uma delas justamente será falar de Galveias, porque eu desde há muito tempo que escrevo livros que têm esse cenário. Inclusivamente em 2014 escrevi um romance que se chama justamente Galveias e, portanto, partir dessas palavras para a realidade de Galveias e de toda a região, de certa forma, também não foi assim um trabalho muito difícil. Depois também alguns materiais que são desde materiais pessoais meus, como seja manuscritos, fotografias, até obras, por exemplo, de artes plásticas de pintores de Galveias que ilustram muito também do que está lá exposto, outros materiais multimédia e que também fez uma recolha muito interessante no que diz respeito a Galveias e à presença de Galveias nos meus livros. Nesta entrevista ao ensaio geral, José Luís Peixoto explica que será também criada uma rota literária nas ruas de Galveias, partindo do livro que escreveu com o nome da Vila Alentejana. Mesmo nas ruas de Galveias e em vários pontos, a ligação com a minha obra, nesse caso em concreto o romance Galveias, e também alguma explicação histórica, alguma contextualização desses lugares, com o intuito de que Galveias seja um lugar que de certa forma possa ser representativo também de uma vila alentejana, naquele caso com a sua história concreta. Cenário ou personagem, Galveias está entranhada na escrita de José Luís Peixoto e ainda poderá vir a ser incluída em futuros livros. Para mim é muito difícil definir realmente que tipo de entidade Galveias é nos meus livros e na minha vida, porque Galveias tem uma presença muito marcante e estruturante para mim. Na verdade, eu tenho escrito sobre diversos temas e sobre diversos lugares, mas há alguma coisa que é verdadeiramente diferente na hora de escrever sobre Galveias, porque a minha ligação com Galveias é profunda e muitas vezes eu sinto que esse é o maior património de que disponho sob o ponto de vista narrativo. Essa é a grande história que eu tenho para contar e efetivamente sinto que ainda tenho muito para escrever sobre Galveias, não só porque tenho ainda muito vivas memórias do tempo que lá passei, mas também porque, na verdade, e neste momento até
também devido a projetos como este e outras circunstâncias que também me chamam ainda para Galveias, ainda há história ali a acontecer, e aquilo que eu espero que exista também é que exista muito futuro neste lugar que para mim é fundamental. José Luís Peixoto tenciona levar ao Centro Interpretativo uma dinâmica cultural com lançamentos de livros e outros eventos. As portas abrem este domingo. Abrir um livro pode mesmo ser uma viagem, e este é exemplo disso. Sem precisar de passar horas dentro de um avião, aterramos no Japão. Uma varanda sobre Tóquio é o livro que David Lopes lançou e que reúne um conjunto de apontamentos sobre a estranheza e, ao mesmo tempo, o encantamento de viver no Japão. Em entrevista ao Ensaio Geral, o autor explica como tudo nasceu. A chegada ao Japão foi há 20 anos atrás, mas em visitas de trabalho, muito esporádicas. Mas o encantamento foi crescendo. E quando nós às vezes desejamos muito uma coisa, às vezes conseguimos. E muitas vezes pensava só comigo, sem partilhar essa ideia, pensei assim, como é que seria viver aqui, como é que seria trabalhar aqui? E quando trabalhei para uma empresa americana e comecei a dar consultoria à empresa onde depois vim a trabalhar e a viver em Tóquio, imaginava ainda mais, imaginava-me a aproximar desse sonho. E quando já não pensava que o ia realizar, e estava muito bem instalado aqui a trabalhar em Lisboa e a fazer uma coisa que gostava, surgiu esta oportunidade de ir liderar uma empresa japonesa, e foi assim. Mudei-me no início da grande pandemia, foi duplamente difícil, mas eu diria que encontrei mais do que esperava, mais neste sentido da maravilha, da diferença, dessa forma muito única de encarar o mundo, de viver também as dificuldades do dia-a-dia, que os japoneses são uma expressão muito forte, e portanto foi dessa forma. E este livro acaba por ser um resultado também dos cadernos de escrita que sempre teve, ou seja, são notas que foi tomando, que no fundo também fizeram abrir estes capítulos? Sim, desde sempre, como forma de não me esquecer das coisas, por um lado, e sobretudo não me esquecer aquilo que realmente me impacta como pessoa, como profissional. Vou tomando nota das coisas que ouço dizer de pessoas sábias, de lições de vida, de ideias que se podem adaptar, outras copiar, mas de coisas que eu não gostava que ficassem esquecidas. Foi há 480 anos que os primeiros ocidentais, os portugueses, chegaram ao Japão. David Lopes evoca esse contacto para melhor entender o país contemporâneo onde a tradição e a modernidade coabitam. Estamos perante uma cultura muito especial, muito única, muito singular e muito intocável ao longo de séculos, talvez porque, e Portugal tem muito a ver com esse movimento também político, quando o Japão, depois da expulsão dos portugueses, dos jesuítas, não eram só nessa altura já só portugueses que estavam também espanhóis, italianos, quando se fecha ao mundo e está há 250 anos praticamente fechado com uma pequena aberta num pequeno porto, onde os holandeses ainda faziam algum comércio, eu diria que há um contributo muito grande para que a cultura fique muito perpetuada no tempo. Cristalizada. Muito, de certa forma, muito cristalizada. E o calendário social, religioso, os festivais das estações do ano, a gastronomia, de certa forma, ela evolui, mas mantém um toque de ancestralidade e, ao mesmo tempo, mistura agora com a parte mais contemporânea da inovação. E eu acho que isto tudo é esta mescla, porque, de facto, não há um Japão, há várias camadas. Ao mesmo tempo, imaginamos um país com tradições muito seculares, mas é o país no mundo onde mais pessoas vivem nas cidades. Portanto, aliás, escreve isso também neste livro. Sim, e portanto é esta diversidade ao mesmo tempo. Há um encantamento, de facto, pela diferença, por um lado, e depois a sociedade japonesa, não nos olhando de frente, nos olhos nos olhos, é considerado muito intrusivo. É também uma sociedade que acolhe bem os que vêm de fora. Neste livro, Uma Varanda sobre Tóquio, que conta com o prefácio de Walter Ugumem, David Lopes partilha com o leitor português o que se aprende com a cultura nipónica. Nada se faz sem muito planeamento e muita organização. Para um português é preciso ter muita paciência, conter-se, porque nós somos daqueles que dispara a mola, vamos em frente e depois atrás. No Japão não há improviso. Não há muito improviso, há muito pouco, e aliás o improviso é considerado, coloca as pessoas quase em pré-pânico, e a mudança à última hora, dizer vamos 15 minutos mais tarde, muda-se o autocarro, isso é uma coisa impensável no Japão. E portanto, por um lado aprende-se que devemos estar
preparar-nos para o pior. Isso de alguma forma também tem muito a ver com as catástrofes naturais, uma herança permanente naquela zona do globo, mas também esta forma de preparar-nos para o pior permite-nos viver também o melhor. E, portanto, quando as coisas acontecem, as adversidades acontecem, existe alguma coisa preparada para debelar, para reduzir o impacto e o sofrimento. Aprendi isso, aprendi a forma contida e muito difícil de viver a adversidade. E, por outro lado, uma sociedade que é essencialmente coletiva. E é também uma aprendizagem muito difícil, porque as decisões não são tomadas por um indivíduo. Eu posso ter a melhor ideia, mas é meu dever, numa organização, partilhá-la e envolver os outros. O livro, com ilustrações de Yutaka Suzuki, tem capítulos dedicados a vários temas, um deles, Hiroshima e Nagasaki. Tive muita cautela a tentar interpretar os sentimentos dos japoneses. Arrisquei-me nesse retrato de Hiroshima e de Nagasaki a falar uma coisa que senti, porque a data é celebrada, são inclusive desafiados líderes mundiais para se juntarem a esse momento, que é um momento de reconciliação. E se ele existe, se a angústia, a tristeza, a dor, o rancor, eventualmente, se ele existe, ele é muito escondido. Só mesmo tendo a capacidade de perdoar. Fugindo um bocadinho do livro, lembro-me quando perguntaram ao antigo presidente da Colômbia, que recebeu o Prémio Nobel, como é que era possível reconciliar uma nação onde muitas das pessoas tinham familiares, tinham sido assassinados pelas forças revolucionárias. E há um momento em que ele responde: por vezes é preciso decidir entre a paz e a justiça. São dois valores que não deveriam ser pesados, mas a resposta que ele deu é essa, que há um momento em que temos que optar pela paz e saber que não encontraremos uma solução 100% justa. Exemplos e ensinamentos para refletir vindos do Japão e de quem viveu naquele país. Uma varanda sobre Tóquio é um livro bilingue e que está editado pela Avenida da Liberdade Editores. Foi a primeira casa que vimos. Era de uma viúva. Viveu aqui durante 40 anos. Sim, eu sou uma pessoa espiritual. Eu acredito em alguma coisa. Bom, eu estava a evitar dizer-vos isto, mas parece que temos um fantasma. Amanhã na Guarda, depois, dia 27, no Centro de Artes de Águeda, sobe ao palco a peça 2h22, uma história de fantasmas, protagonizado pelos atores Pedro Lajinha, Ana Chloe, Joana Seixas e João Jesus. Este espetáculo promete um thriller com um enredo intrigante, onde a comédia se mistura. O 2h22, uma história de fantasmas, pode-se dizer que é um thriller sobrenatural, onde se conjuga comédia com sobrenatural. Portanto, a história fala de um casal que convida um casal amigo para vir jantar a casa, só que nessa casa, que é uma casa que eles mudaram para lá há pouco tempo e ainda está em obras, portanto é uma casa antiga. A mulher do casal, que é a Ana Chloe que faz, ouve sons estranhos, ouve vozes e está um bocado assustada com a situação. O meu personagem é o marido, eu sou cientista e acabo por desmistificar muita coisa. Portanto, é uma peça muito interessante nesse sentido. Portanto, há aqui um ponto de vista científico do sobrenatural e o ponto de vista de quem crê no sobrenatural. Escrita por Danny Robbins, 2h22, uma história de fantasmas, é um dos maiores sucessos do West End em Londres. Com a encenação de Michel Simeão, o texto foi adaptado à realidade portuguesa, refere o ator Pedro Lajinha. Há certos nomes e certos sítios que não faz sentido para o público português e assim é uma forma das pessoas se identificarem e sentirem que o texto fala de uma realidade que podem conhecer. Eu acho que as pessoas podem esperar um texto fantástico, boas interpretações, vão rir, vão apanhar sustos e muito provavelmente emocionar-se. Portanto, é um espetáculo muito completo. A peça sobe ao palco amanhã no Teatro da Guarda, depois dia 27 no Centro de Artes de Águeda. Dia 10 de fevereiro será em Santa Maria da Feira, no Cine Teatro António Lamoso. Tens medo do que pode estar escondido onde a luz não chega? Então só há uma explicação. Há um fantasma. É o quarto dela. Está tudo bem.
No Centro Cultural de Belém vai poder assistir a partir de domingo à única ópera composta por Beethoven. Fidélio, que sobe ao palco dias 21 e 23, tem uma mensagem de liberdade. Esta coprodução entre o Teatro Nacional de São Carlos e o CCB vai mostrar no grande auditório a versão estreada em 1814. A história passa-se em Sevilha, no final do século XVIII, explica o maestro Cesário Costa. Julga-se que parte de uma história que terá existido nessa altura, que terá servido de inspiração para o libreto, e conta uma história de amor passada em torno da prisão de presos políticos, em que um nobre virtuoso permanece recluso e condenado a morrer lentamente de fome. Conta a história de Leonor, digamos que é uma personagem que aparece na ópera disfarçada de homem, de Fidélio, que consegue exatamente um emprego numa prisão com o objetivo de libertar o seu marido, Florestan. Com a encenação de Jorge Delnan, Fidélio contém mais do que apenas uma história de amor, sublinha o programador do CCB, Cesário Costa. Tem sempre esse lado, digamos, numa história de amor entre duas pessoas, mas aqui também tem este aspecto que, além desta evocação do amor, tem também uma mensagem ética que Beethoven insere neste libreto, que é a vitória dos ideais de libertação, que, digamos, no período em que também, se nós pensarmos que a Áustria estava ocupada pelas tropas napoleónicas. Com direção musical de Graham Jenkins, este Fidélio ganha renovada atualidade no ano em que Portugal celebra 50 anos do 25 de Abril, refere o maestro. Curiosamente, se nós pensarmos que em 2024 estamos a comemorar os 50 anos do 25 de Abril, se calhar os valores são os mesmos que nós estamos a assinalar este ano e que Beethoven também na altura, e também se pensarmos naquilo que é as outras obras que Beethoven compôs, a Nona Sinfonia, por exemplo, ou a Fantasia Coral, que tem sempre esse lado muito presente da defesa de princípios, da defesa da liberdade, e que esta ópera, assinala este início de 2024, digamos, com estes valores que estarão presentes nesta história que será contada. Fidélio, de Beethoven, é apresentado domingo às 4 da tarde e terça-feira, dia 23, às 8 da noite, no grande auditório do CCB. No ensaio geral, ouvimos agora Guilherme de Oliveira Martins, o nosso colaborador do Centro Nacional de Cultura, abre hoje o livro de David Lopes. Uma varanda sobre Tóquio, de David Lopes, é um testemunho que nos leva até uma cultura com que temos muitas ligações. O autor é um gestor experimentado que partilha connosco uma análise cuidada de quem esteve numa situação privilegiada para nos enriquecer com a sua visão sobre a vida nipónica. Diz-nos que procurou um arrumador de memória e uma partilha com amigos e conhecidos. O livro fala de um destino em forma de pequenos retratos, pequenos pedaços de cultura e do cotidiano japoneses que capturaram o autor para sempre. A história é antiga, plena de claros e escuros, mas de grandes paixões. De Venceslau de Moraes a Armando Martins Janeira, mas também de Xuxa Coendo até ao cotidiano atual, encontramos um apelo à compreensão de um outro humanismo que põe o respeito mútuo num lugar cimeiro. Não imagino que exista um só português, diz-nos Walter Hugo May no prefácio, que não se sinta atraído pelo Japão. É comum que suspiremos por Basho, como por Kawabata, por Ozu ou Mizoguchi, pelo pavilhão dourado de Kyoto ou pelo templo gigante de Nara. Suspiramos por sushi e pela arquitetura do rigor e da elegância que o minimalismo japonês desenvolveu. O livro de David Lopes é um manifesto de amorosidade maravilhada. Uma declaração que tanto serve para dizer aos portugueses acerca da maravilha do Japão, quanto serve para deixar aos japoneses uma centenária prova de admiração e amizade. Quando tantas vezes desperdiçamos a experiência da idade e do trabalho, é acolhedor podermos ganhar com essa experiência milenar. Jaime Nogueira Pinto publica o seu segundo romance depois de Novembro. Trata-se de Os Passageiros da Sombra, na Dom Quixote. A África profunda está presente na fase final da Guerra Fria.
ação e espionagem por parte de Washington e que passa por Lisboa, Roma, Paris, Macau e Luanda. As personagens vivem aprisionadas nas suas memórias e obsessões. Uma reflexão melancólica e serena em que a ficção se enriquece com a experiência pessoal do autor. A Silvia Alvi publica Tisanas, de Ana Atterley, edição e pós-fácil de Ana Marques Gastão. São pequenos poemas em prosa, nos quais notamos o experimentalismo cultivado por uma das grandes referências da literatura portuguesa do século XX. Mário Mesquita é recordado pela Tinta da China em 25 de abril, a transformação nos média, com a apresentação de Pedro Marques Gomes. No momento em que tantas preocupações se suscitam na vida da comunicação social, é fundamental regressarmos à reflexão de um dos grandes nomes do jornalismo português, para quem a liberdade de pensamento e a verdade da informação são peças fundamentais numa sociedade democrática centrada no respeito da liberdade. Esta música revela a história da paixão de um músico franco-austríaco por Portugal. Geza Terner viveu na sua adolescência no Ribatejo, andou numa escola em Lisboa e tem parentes e amigos no nosso país, aonde regressa todos os anos. Mas a sua paixão por Portugal alarga-se também à nossa cultura e, em particular, à música de Zeca Afonso. Geza Terner, que é também ator, pegou num dos temas que Zeca Afonso canta em galego e deu-lhe uma nova roupagem em colaboração com o coletivo de DJs franceses La Fine Equipe. O resultado é esta versão moderna de Achega-te a mim, Maruja, com que fechamos o ensaio geral de hoje, que teve sonorização de José Luís Moreira. Voltamos de hoje a 8 dias. Até lá, boa noite e bom fim de semana. Estrela brilhante, companheirinha da lua. Muitas caras tenho visto, mas como a tua, ninguna, ai, ninguna. Lairo, 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 lairo. Te vou mirando, vou mirando. Non sé que me queda dentro, que me despido llorando, ay, llorando. Lairo, 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 lairo. Chega-te, mi Maruja, chega-te bem, moreninha, ai, moreninha. Quero me casar contigo, serás minha mulherinha, ai, moreninha. Lairo, 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 lairo. Oh